então, ponto importantíssimo para o ministro Fernando Haddad fechar o ano um pouco mais redondo. Outro ponto que a gente destaca também são as negociações em torno da avaliação ou não, da cassação ou não, do deputado federal Alexandre Ramagem, se o Hugo Mota, de fato, vai adiar essa avaliação ou deixar para que o deputado renuncie a esse cargo. Essas conversas também devem ser retomadas ao longo da tarde de hoje lá na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, a gente vai ter um esquenta do que deve ser amanhã a votação do projeto de lei da dosimetria, da redução de pena para presos e condenados pela tentativa de golpe de Estado. Lembrando que essa votação amanhã pode ser positiva para a oposição se o relator fizer mudanças no texto, já que o próprio presidente da CCJ, Otto Alencar, defende que esse projeto trate especificamente de quem participou dos atos de 8 de janeiro de 2023 e seja menos abrangente. Caso o texto permaneça como está ou ainda avance para uma anistia mais ampla, esse texto deve ser, sim, rejeitado de acordo com Otto Alencar. E também a gente destaca rapidamente os preparativos para a votação do orçamento na Comissão Mista de Orçamento chefiada pelo senador Efraim Filho. Com você, Luara. Obrigada, Vitória, pela parceria durante o News Primeira Edição. Amanhã você está de volta, que a gente segue acompanhando todas as pautas direto de Brasília. Teve de tudo aqui no News Primeira Edição e claro que aos encerramentos nós trazemos para você a previsão do tempo, porque a semana começou abafada em toda a região sudeste, também na capital paulista. A máxima ontem chegou aos 30 graus, mas esse cenário muda ao longo da semana com a chegada de uma nova frente fria. Esse sistema causa instabilidades, com previsão de pancadas de chuva e também de temporais. Temos imagens aqui de São Paulo, porque a sensação de abafado só alivia no período da tarde, aqui na capital paulista, a partir do período da noite, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. A chuva, ela está acompanhada de rajadas. Fortes dores que Bolsonaro tem sentido na região inguinal. E aí, portanto, o ministro determinou que essa perícia, em Bolsonaro seja feita amanhã, quarta-feira, dia 17, no Instituto Nacional de Criminalística. Só depois dessa laudo é que o Supremo vai definir se autoriza ou não essa intervenção cirúrgica em Bolsonaro ou se cabe esse pedido da defesa, de prisão domiciliar humanitária, que a defesa também pediu alegando esses problemas na saúde de Bolsonaro. Um ponto importante é que o ministro Alexandre de Moraes já havia pontuado, que esses exames apresentados pela defesa são antigos, eles ali, o mais recente tem 3 meses, então seria necessária uma nova avaliação médica para então ser definido se essa intervenção cirúrgica, que levaria ali entre 5 a 7 dias de internação, é de fato necessária. Até então, Bolsonaro segue preso na superintendência da Polícia Federal. Importante dizer também, com acompanho médico 24 horas por dia, e a gente vai acompanhar para saber então qual é o verdadeiro estado de saúde do ex-presidente. Também posso voltar com vocês com mais informações a qualquer momento sobre a visita do senador até o pai na superintendência logo mais às 9 horas da manhã. Eu volto com vocês. Anitta, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está acompanhando as imagens aí do Bolsonaro fazendo os exames. Essa hérnia inguinal que ele está é consequência ainda daquela facada lá em Juiz de Fora? Rapaz, você passa na frente. Isso mesmo, o ex-presidente ele tem essas dores frequentes. Nessa região inguinal em decorrência da facada. E um detalhe interessante, Lúcio, é que a defesa do ex-presidente argumenta que essa dor na região inguinal tem aumentado a frequência dessas crises de soluço do ex-presidente. Inclusive a gente viu aí nas redes sociais dos filhos do ex-presidente cenas dele, tendo essas crises
infelizes, passando mal, inclusive quando ele tá ali no momento de repouso, dormindo, mas só exames, né, esses exames que estão marcados para amanhã poderão saber exatamente se há uma necessidade de uma intervenção cirúrgica nesse caso, além, né, da terapia medicamentosa que Bolsonaro já tem feito nos últimos meses. Anitta, muito obrigado. Vai ser muito bom contar com a sua presença aqui durante essa nossa jornada no News Manhã. Um desembargador foi preso na manhã de hoje em uma operação da Polícia Federal contra o vazamento de informações sigilosas para líderes de organizações criminosas. É um desdobramento da ação que investiga o deputado Rodrigo Bacelar. Inclusive, imóveis que pertencem a um parlamentar foram alvos de mandados de buscas. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre essa operação. Lívia. Pois é, e falando agora de uma outra operação, a Polícia Federal deflagra neste momento a Operação Igapó, que apura crimes de corrupção exercidos por uma organização criminosa composta por agentes públicos e privados. E um dos alvos da operação é o deputado do MDB, Antônio Doido, investigado por desvios de emendas parlamentares e recursos estaduais por meio de fraudes em processos de licitação. O Eduardo Gayer, o nosso analista, está chegando agora com informações a respeito dessa apuração e dessa operação da Polícia Federal. Gayer, bem-vindo, bom dia para você. Queria que você contasse um pouco mais sobre o que você tem de informações de bastidores a respeito dessa operação que, infelizmente, envolve parlamentares, envolve Muito bem-vinda, Marcela. Muito bom ter você aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Lúcio. É muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá. Hoje, o senador Flávio Bolsonaro vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. Na semana passada, ele fez essa visita e ele saiu desse encontro pedindo celeridade na votação de uma anistia, que iria livrar todos os condenados ali pela trama golpista e pelos ataques do 8 de janeiro. Esse pedido do senador não foi acatado, mas a Câmara aprovou uma redução das penas, que é esse PL da dosimetria. Agora, esse texto foi para o Senado, mas ali realmente ele está causando muito barulho. Não há um consenso sobre o texto que foi aprovado pela Câmara. O relator afirma que esse texto pode ampliar o escopo, o alcance dos crimes ali que teriam as penas reduzidas, poderia beneficiar, por exemplo, aqueles que cometeram crimes de coação, de lavagem de dinheiro. Então, há um movimento para alterar esse texto que foi aprovado na Câmara, e do lado da Câmara isso causa insatisfação. O relator do projeto na Câmara, que é o deputado Paulinho da Força, afirma que há uma má-fé nesse movimento do Senado, há uma tentativa de tumultuar o debate, justamente para evitar essa aprovação. De qualquer forma, o Senado busca maneiras de fazer mudanças no texto, restringindo, então, essa redução das penas aos condenados pelos crimes do 8 de janeiro, sem que outros crimes sejam alcançados. E aí há também alguma tentativa de que isso seja feito de uma maneira que essas alterações não impliquem um retorno obrigatório para a Câmara dos Deputados, que isso iria postergar a sanção desse projeto. Do lado do governo, o presidente Lula, aliados do presidente Lula tentam adiar esse tema, tentam deixar para o ano que vem, porque haverá sim uma saia justa para o presidente. Ele vai sancionar, ele vai acatar a redução das penas, ele vai vetar e vai manter esse clima de conflagração, ele vai manter esse debate para as eleições do ano que vem. O presidente Lula foi questionado sobre isso na semana passada, ele evitou responder o que ele vai fazer, ele evitou se manifestar, e enquanto isso, aliados dele já pressionam para que ele vete completamente a proposta. Lívia e Lúcio. Eu me lembro bem de Lula falando sobre isso, Marcela. Ele chegou a dizer mais ou menos, não vou colocar entre aspas porque eu posso mudar as palavras, de que vai ser uma decisão que ele vai tomar sozinho, na companhia só de Deus, sentado na mesa dele, assim que essa proposta passar pela análise do Senado.
olhando e avaliando quais serão as mudanças possíveis a serem feitas pelos senadores. Agora, justamente sobre esse projeto de lei da dosimetria, eu tenho visto algumas informações de bastidores, não sei se você tem exatamente sobre esse ponto que eu vou levantar. Muito se fala sobre o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, dizendo que a gente sabe abertamente que ele é contra esse projeto de lei da dosimetria. Nesse caso, ele vota, embora seja de um partido do Centrão, ele vota com os governistas, e ele disse que o projeto de lei da dosimetria, segundo informações de bastidores, tá? Muito possivelmente na CCJ não passaria. Mas o fato de não passar na CCJ não inviabiliza a tramitação na casa, né? Não vai inviabilizar. De qualquer forma, esse texto pode ser deliberado pelo plenário, a depender do que acontecer ali na CCJ, a depender de todos esses acordos. Vale lembrar também um personagem central na votação desse projeto, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Quando a Câmara aprovou esse texto, ele defendeu uma votação célere, ele defendeu que o texto fosse enviado diretamente ao plenário, justamente para encerrar esse assunto, para virar a página desse tema que permeou todo o ano de 2025. O senador Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, bateu o pé e insistiu que o tema de fato deveria passar pela comissão, passar por essa discussão, e é nessa comissão que há esse debate todo. Então, realmente ali, o presidente da CCJ, que é contrário à medida, já tenta ali avaliar que ela não vai passar, mas ao mesmo tempo ele indicou como relator um senador que é favorável, inclusive, não apenas à redução, mas a uma anistia total. Na semana passada, o relator, que é o senador Espiridião Amin, ele inclusive falava que poderia ampliar esse projeto para uma anistia. A oposição contava com isso, seria a redenção dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no final desse ano. Mas o que se desenha agora é que realmente deve ficar ali na questão da redução das penas, né? E isso sendo enquadrado para que seja aprovado, né? Para que seja viável uma aprovação, então seria a redução das penas e que isso fique enquadrado apenas para os condenados do 8 de janeiro. O que aliados do ex-presidente falam, então, como uma alternativa, se ficar realmente nessa circunstância de apenas a redução das penas, é que isso poderia servir como um degrau. Primeiro a gente reduz as penas e lá na frente a gente volta com a carga pela aprovação da anistia. Lívia e Lúcio. Marcela, muito obrigado. Você e o Gayer voltam daqui a pouquinho aqui com a gente com mais informações, porque nesse momento a Polícia Federal realiza uma operação no Rio de Janeiro para investigar a atuação de agentes públicos no vazamento de informações sigilosas para líderes de organizações criminosas, Lívia. É a Operação Unha e Carne, da qual falávamos agora há pouco. E quem já foi o primeiro alvo dessa operação foi o desembargador Macário Judici Neto. Vamos então lá para o Rio de Janeiro. A Bruna Carvalho está acompanhando o cumprimento desses mandados, as diligências autorizadas pela Justiça e vai trazer atualizações para a gente. Bruna, bem-vinda ao News Manhã, bom dia para você. O ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, também é alvo dessa operação, certo? Bom dia. Olá, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Sim, ele também é alvo de um mandado de busca e apreensão nessa operação, então foi um mandado de prisão já cumprido contra o desembargador. Ele chegou aqui na sede da Polícia Federal há pelo menos 20 minutos, foi trazido em um carro aí oficial, então ele chegou aqui na sede da PF e entrou direto para ser ouvido em instantes. Eles também estão nas ruas cumprindo 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao desembargador, ao Bacelar.